Olá, nós estamos aqui em mais uma edição do PodMeb, dessa vez uma edição muito especial e de um lugar muito longe aqui da Europa, em Portugal. Trazendo uma pessoa muito especial conosco, que é a Bispa Margarida, e também hoje eu tenho uma convidada especial para entrevistá-la comigo, que é a pastora Júlia. Dá um olá, pastora Júlia. Olá, gente, é um grande prazer estar aqui de novo com vocês, aqui direto de Portimão, junto com a pastora Margarida, e ela veio contar um pouquinho dessa trajetória ministerial dela, né, dentro da missão. Pastora, eu gostaria que a senhora se apresentasse para nós, falasse seu nome, sua idade, e já começasse introduzindo como que a senhora aceitou Jesus e como que a senhora resolveu vir aqui para Portugal. Como é que a senhora, primeiro, como que a senhora aceitou Jesus e foi parar na missão evangélica Betel para nós. Ok. Olá, gente. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui, em Portimão, em Portugal. E que o Senhor continue abençoando a vida de vocês cada dia mais. Eu sou a pastora Margarida, sou pastora aqui de Portimão. E eu vim para Portugal para um passeio, para umas férias. Tirei 30 dias de férias, 90 dias de férias e vim para Portimão, para Portugal. Só que Deus não permitiu o meu retorno ao Brasil. Pastor, e como que a senhora chegou até a missão, voltando um pouquinho lá atrás, há uns 30 anos atrás, 33 anos atrás que a senhora disse? Sim. Como que a senhora chegou até a missão? Como é que foi essa trajetória que a senhora conheceu a missão? Bom, a gente morava no Novo Retiro e nós iniciamos uma obra dentro de casa. Eu saí visitando os lares lá no bairro e convidei-os para um culto na minha casa. E esse culto se tornou uma igreja. Foram crescendo. E eu havia tido uma revelação do Senhor de que eu vi, o Senhor me mostrou um homem chegando em minha casa vestido de calça, uma calça preta, camisa branca e uma bolsa, uma mala nas mãos. Mala não, uma pasta nas mãos. E quando nós estávamos lá neste trabalho dentro de casa, o apóstolo Josué, na época era pastor Josué, E ele chegou na minha casa e quando ele chegou, eu fui recebê-lo. Naquele momento, foi confirmada a visão que o Senhor tinha me dado mais ou menos um ano antes, de que nós íamos trabalhar juntos, fazer a obra juntos, Entendi. Então, pastora, para quem não conhece a história da missão, lá no Novo Retiro foi a segunda igreja da Missão Evangélica Betel, correto? Correto. Então, a gente pode falar que aqui em Portimão é uma extensão daquilo que começou lá no Novo Retiro. Sim, Glória a Deus. Correto. E, aí quando a senhora então conheceu o apóstolo, que deu essa entrada para a missão, a senhora foi responsável então pelo crescimento ali no Novo Retiro, a construção do templo no Novo Retiro. Sim. Aí nós conhecemos o apóstolo, tivemos uma reunião e logo depois nós alugamos um salão lá no Novo Retiro e passamos a congregar naquele salão. Mas aí eu fiz uma proposta para o pessoal, falei, Jorge, nós não podemos ficar pagando renda, aluguel na época, Dizia aluguel, Nós não podemos ficar pagando aluguel, nós vamos comprar um terreno na avenida principal e na esquina. Tem que ser e coloquei isso no meu coração, E Deus abençoou. Deus providenciou do jeitinho que a senhora queria. Nós compramos o lote na esquina, na avenida B, Pastor, e mais ou menos quanto tempo que a senhora ficou no Novo Retiro até a senhora resolver vir tirar essas férias aqui em Portugal, férias eternas aqui em Portugal? Então, mais ou menos 18 anos. 18 anos? Nós ficamos. E foi no ano de 2000 e quanto que a senhora veio aqui para Portugal? 2007. 2007. Agora dia 13, amanhã, Hoje é 12? Hoje é 12. Isso. Amanhã faz 18 anos que estou aqui. Glória a Deus. E, pastora, quando você chegou aqui, foi fácil encontrar uma igreja para a senhora congregar? Sentiu falta da igreja no Brasil?
Nos conte os desafios aqui da vida cristã em Portugal. Não, os desafios aqui são muitos. São muitos. Eu passei 6 anos sem ter uma igreja para congregar, porque eu vim para Silves e não tinha igreja para congregar, e eu fiquei 6 anos sem congregar. Mas eu posso falar algo? Pode. Mas eu fui fiel ao Senhor em tudo. Entendeu? Eu fui fiel ao Senhor. Quando eu não Deus não permitiu eu retornar ao Brasil, eu falei, no dízimo eu não toco, no que é do Senhor eu não toco. Eu subi em uma laje, em cima de uma laje, e fiz um voto ao Senhor. Falei assim, Senhor, já que eu não vou para o Brasil, se o Senhor abrir as... Porque eu não queria ficar vivendo aqui dependendo da minha filha. Eu queria ter a minha independência. Aí eu subi em uma laje e fiz um voto ao Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor abrir a porta de um trabalho para mim, porque eu estava com 60 anos, e muitas das vezes ela falava que eu não ia conseguir trabalho, né? E eu subi uma laje e falei, Senhor, se o Senhor abrir as portas de um trabalho para mim, o meu primeiro salário eu vou devolver na igreja lá no Brasil. Então a senhora demonstra que a senhora é uma mulher muito ousada, né? E com 60 anos, então, a senhora veio e conseguiu um trabalho. Sim. Aí, logo após, eu já tive uma amiga, né, da Flávia, já me convidou para trabalhar. E eu cumpri o meu voto que eu tinha feito. Aí a senhora trabalhava como cuidadora de idosos, não é, pastor? E a senhora ficava um tempo aqui em Portugal, um tempo na Inglaterra, como que era mesmo? Não, eu fiquei aqui em Portugal, acho que uns 3 anos e pouco, por aí assim, mais ou menos. E eu tive um convite para ir trabalhar na Inglaterra, né? Pastora, eu tive o prazer de conhecer por alguns dias, né? Acho que 33 dias fiquei na Inglaterra. E lá é multicultural, né? O cristianismo não é tão forte e ainda tem a dificuldade da língua, né? Sim. Porque eu já sabia o inglês e eu cheguei lá e eu tive a dificuldade do inglês. E percebi que aqui em Portugal, ali no centro, em Silves mesmo, o islamismo é muito forte, em várias faixas. Você vê que o cristianismo aqui é fraco, né? Sim. E a gente está fazendo esse movimento reverso. Sim. Né? Anteriormente, eles, né, os europeus, foram para o Brasil para fazer, né, o evangelismo. E agora a gente do Brasil está voltando para trazer o evangelismo para eles. Qual que é a dificuldade da senhora? Da língua, né, das pessoas não serem tão abertas para o cristianismo? Nos conte. Quando eu fui para a Inglaterra, eu não falava nem o A em inglês, né? Do Brasil, né? Imagina a dificuldade. Mas mesmo assim, quando eu tive a oferta de ir para lá, eu falei, eu vou e vou vencer. Amém. Né? E venci, porque quando eu cheguei lá, tudo era a responsabilidade da casa, era todo sobre mim. Eu tinha que levar a senhora que eu cuidava dela nos convívios, eu tinha que levar ao médico, eu tinha que chamar um Uber, táxi, pegar um comboio, né? Tudo eu tinha que fazer. Então, eu comecei a procurar aprender um pouco para poder não ficar perdida, né? Lá eu trabalhei por 10 anos. E como que a senhora lidava com isso? Como é que a senhora mexia com essa língua, então, para conversar lá? Sim, primeiro eu comecei a estudar. Depois eu apliquei o tradutor. E quando eu não sabia, eu ia no tradutor. Né? Conversava através do tradutor. Então a senhora não colocava dificuldade, né? Para poder trabalhar, para poder também evangelizar. A senhora buscava recursos. Eu tinha que correr atrás, né? É verdade. Temos que correr atrás, né? E então, pastora, já que a pastora Júlia, né, falou a respeito desses 30 dias, desses poucos dias dela lá na Inglaterra, alguns dias atrás eu estava fazendo um estudo para uma palavra que o Senhor me direcionou a respeito de estações. E aí eu estava estudando um pouco sobre cada estação e sobre o inverno. E quando você pesquisa a respeito do inverno, já tem pesquisas concluídas que em países muito frios, países mais frios, existe um grande índice de depressão. Que o frio traz essa depressão, porque pessoas ficam, né, mais reclusas dentro de casa, mais sozinhas, vamos dizer assim. Como que a senhora via isso lá na Inglaterra? Isso foi também um ponto-chave para a senhora querer trazer o Senhor Jesus para a Europa? Deixa eu falar para vocês, olha, porque o Espírito Santo sempre me impulsionava
porque eu não estava fazendo a obra. E um dia lá na Inglaterra, eu estava no meu quarto, que era no andar superior, orando, e eu cheguei na janela e estava realmente, a gente vê aquele ar triste, aquela neve, frio, né, chuva, e eu cheguei assim na janela e falei, meu Deus, eu estou aqui ganhando dinheiro, né, trabalhando, já trouxe os meus filhos, já tinha trago a minha família para cá. Eu falei, estou aqui trabalhando, ganhando dinheiro, mas a obra do Senhor, as almas mesmo, né, o propósito que o Senhor tem na minha vida não está sendo realizado. E minha Bíblia estava na cabeceira da cama, e eu olhei para a Bíblia assim e falei assim, é hoje. Aí peguei, é hoje. Peguei a Bíblia e abri em Marcos 16, né? 16:15, que diz: ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, mas quem não crer está condenado, não é isso mesmo? Isso. Eu peguei um tesouro, me dá um tesouro aí, gente. Peguei um tesouro, cortei aquela parte da Bíblia, esses versículos, né? E comi. Coloquei literalmente. Literalmente, comi na boca, não cheguei e falei assim, agora é água, eu preciso de água. Para descer, porque vai se cumprir na minha vida aquilo que deu o propósito. Um ato profético. E o desejo também que eu tinha de continuar fazendo a obra. É um ato profético muito ousado, né? E logo depois desses acontecimentos, eu retornei para Portugal e falei, não, agora vamos abrir uma obra aqui em Portugal. E aí, quando que foi assim, o ponto-chave que a senhora resolveu aqui em Portugal abrir mesmo, entre esse período que a senhora, né, fez esse ato profético até chegar aqui? Que a senhora falou assim, nós vamos dar abertura na obra. Então, foi na epidemia, né? Foi em agosto de 2021. Estava em plena epidemia. E a gente vê o sofrimento das pessoas, do povo português, como eles estão fechados para a palavra, né? Como eles estão fechados até para nos receber, que somos brasileiros. Mas eu falei assim, nós vamos abrir essa obra. Eu conheci o pastor Leandro, né? Falei com o pastor Leandro, eu vou abrir uma obra e vamos abrir uma obra. E aí a gente alugou, eu fui até procurar uma loja e conseguimos uma loja na 25 de abril e alugamos a loja e começamos. Mas o que eu quero falar para vocês acreditam que Deus nos honrou tanto, porque quando é do Senhor, né? Uhum. Eu nunca cheguei na igreja para fazer um culto que não tivesse alguém. Nem nos primeiros dias, nem nos primeiros cultos. E era permitida essa abertura aqui, as pessoas se juntarem assim? Plena pandemia, né? Foi com fé, né, pastora? Com certeza, é ousadia aqui. Foi com fé, porque eu falei assim, agora se chegar uma autoridade aqui, eu tenho que assumir, responder por aqui, ter as minhas responsabilidades. Mas também o Senhor não permitiu. Nós cumprimos as regras, né, que eram as cadeiras 1 metro uma longe da outra, usando máscara e álcool e gel e tudo mais. Nós cumprimos as regras e ficamos lá. E a igreja foi crescendo e eu falei, gente, nós temos que sair daqui, né? Porque já não cabe. Já ficou pequeno. Já ficou pequeno e a gente arrendamos essa loja aqui na Dom Carlos I, né? Para quem não conhece, aqui em Portimão, a pastora Margarida é tão ousada que ela está num lugar muito bom, que é na Marina de Portimão. E assim, eu até assustei, porque eu cheguei aqui, eu imaginei que ia ser uma coisinha pequenininha, mas é uma localização excelente e uma igreja totalmente estruturada. Então, assim, a gente fica surpresa, porque a gente lá do Brasil não tem dimensão, não consegue ter essa dimensão de como que é aqui. E, assim, tudo a gente vê que é por fé e ousadia da pastora Margarida, né? E aí, então, foi de 2021, a obra está fazendo 4 anos? Sim, agora em agosto, 15 de agosto, faz 4 anos. As portas para pregar o evangelho foi aberta aqui em Portugal. E você que está aí nos acompanhando, colocando empecilho para fazer a obra, né? Talvez a idade, talvez a vergonha, né? De pastora de ir lá, de fazer, de falar.
E essa mulher é tão ousada que ela não se contentou ficar só em Portugal, né, pastor? Aham. Nos conte aí, né, como que foi a chegada na Espanha. Ah, sim. E eu quero falar para vocês algo. A única pastora titular de uma igreja aqui em Portimão É a senhora. É muita ousadia, né, pastora? Tem nem Glória a como Deus ter por dúvida que a isso. senhora é uma pessoa realmente chamada pelo Senhor, né? isso é assim. Mas a gente tem que colocar a disponibilidade, né? Tem que se entregar totalmente, né? O Senhor, eis-me aqui, usa-me. É verdade. É que quando a gente faz isso, a gente com certeza Vai além, né? porque é propósito do Senhor em nossas vidas, né? Uhum. E quando nós estivemos lá em Israel, essa certeza veio, assim, foi concretizado mais na minha vida, porque quando eu cheguei no monte, no Gólgota, e que eu vi ali o lugar onde Cristo foi crucificado, né? Aquilo, assim, eu senti a amargura que Jesus sentiu, a tristeza que, né, as dores que ele passou ali, eu senti ali, pastor, eu senti ali, sabe, aquele ar pesado, sabe, aquela coisa, e eu falei, Senhor, eu tenho que abrir a obra, eu tenho que ganhar as almas, almas perecendo, e vocês sabem que todos os dias vão pessoas para o inferno. E muitas das vezes nós estamos de braços cruzados, né, gozando das coisas que o Senhor nos proporciona, mas nós esquecemos do principal. A senhora fez igual a mulher samaritana, né? Ali no Gólgota, a senhora recebeu e falou assim, eu não posso ficar com isso só para mim, eu tenho que ir e levar o evangelho para um país que está tão esquecido do Senhor Jesus. Exatamente. Assim, né? E essa ordem é para todos, né? Uhum. Essa ordem é para todos. O índio é para todos, né? E a pastora Júlia perguntou, e a gente gostaria que a senhora contasse para a gente como que foi essa, né, a obra da Espanha, que nós estamos aqui, vamos dar. Já está em andamento, mas vai ser a inauguração mesmo, né? Que o apóstolo vai estar lá a primeira vez. Sim. E tudo. Como que foi essa abertura? É muita ousadia, né? Porque não basta um país, tem que ser em dois. E outro país que não entendia a língua, né? Espanhol. Verdade. Eu não falava também nada espanhol, né? Nem preocupava, nunca imaginei Nunca que, pensou. né, a gente tem propósito de abrir na França, né? Eu tenho uma filha lá e nós temos o propósito, um alvo de abrir na França, né? Então eu estava preocupada com o francês, né? Se rascar o francês. Mas aí nós tivemos um convite de uma senhora lá para ir lá fazer uma oração. E nós fomos e um milagre aconteceu. Isso aconteceu lá dentro do lar dela. E isso cresceu a fé, né? Eles passaram a crer que verdadeiramente Jesus faz. Né? E aí, passados alguns meses, ela nos convidou, falou assim, pastora, não há igreja lá em Valverde, e a pastora não quer abrir uma loja lá, uma igreja lá. Então a missão é a primeira igreja evangélica na cidade. Na cidade, a primeira igreja evangélica. Glória a Deus. É uma ousadia demais, né? E lá vamos nós, né, para a Espanha. Ser pioneiros. Somos pioneiros. Daqui uns dias também na França, né? Nós cremos, né, pastor? Amém, em nome Amém. de Jesus. Para quem não sabe, hoje a gente ainda está chamando ela de pastora, mas logo em breve, assim, E no aqui dia de algumas hoje horas. mesmo, ela será consagrada à bispa. E não só sendo a primeira a sair do país, abrir a missão em outro país, no segundo país, mas ela também será a primeira bispa da Missão Evangélica Betel. Glória a Deus. Realmente, assim, o Senhor está honrando a ousadia dela, né? O passo de fé que ela tem dado até aqui. É verdade. Né, pastora? Conta pra gente um pouquinho qual que é essa experiência que a senhora vai estar tendo. Qual é a sensação, pastora? A sensação é de grande responsabilidade, né, pastor? É verdade. A responsabilidade, a obra vai crescendo e as responsabilidades também vão crescendo, né? E eu preciso que o Senhor me dê forças, porque aos domingos nós saímos daqui às 6 horas da manhã. Olha, durante esse inverno, tem 4 meses que a obra, 5 meses que a obra foi aberta na Espanha, e durante esse inverno, chuva, frio, vento, tempestade, areia e tudo mais, mas todos os domingos, às 6 horas da manhã, nós entramos no carro e vamos lá fazer a obras dela. E, Então, pastora, como é que está sendo as ministrações lá? Pelo espanhol.
É o Espírito Santo que está fazendo a interpretação. Assim, é que a gente já ouviu falar, eu já ouvi testemunho de quem não sabia ler, pegou a Bíblia e aprendeu a ler. Não sei se você já ouviu testemunho de pessoas assim, que leram a Bíblia, começaram a ler lendo a Bíblia. E eu falei assim, mas então não é um obstáculo, né? O Espírito Santo vai fazer a obra, né? Na minha vida. E lá só tem pessoas que entendem realmente espanhol? Não, tem duas brasileiras. Duas brasileiras. O restante é todo mundo. Todos são espanhóis. Glória. Um passo maior ainda, né? É verdade. Agora a pastora Débora está lá, né? E ela está aprendendo também o espanhol. Inclusive nós compramos, eu e ela compramos as Bíblias em espanhol, né? Para treinar. Para treinar. E tem uma irmã brasileira lá também, que ela traduz, né? Aquilo que eu não posso expressar, não consigo expressar do jeito que eles entendem. Então a Semília, ela traduz, e a pastora Débora também já está traduzindo, né? O pastor Jean também já está mais treinado, então a gente vai. Glória a Deus. Glória a Deus. O pessoal entendem, né? Amém. A gente fica muito feliz em ver o crescimento da obra, né? Aqui na Europa. Eu acredito que isso é só o início, a porta da Europa é muito grande, né? E a senhora, eu lembro que quando a senhora foi no Brasil, na convenção, algumas convenções para trás aí, se não me engano, deve ter sido a penúltima. Um dia a gente conversando, a senhora disse que muitos pastores e missionários saem de lá no Brasil querendo vir dar esse passo de fé, falando que vai vir dar esse passo de fé aqui, mas chegam aqui, eles são... A mente vai para o outro lado, que é o lado de ganhar dinheiro, de ganhar em euro. Nós podemos perceber aqui na Europa que o poder de compra aqui ele é muito grande. Você compra aqui o que para nós no Brasil a gente tem que dividir em suaves prestações. Aqui se compra de uma vez só, né, pastora? A senhora mesmo falou isso com a gente. Eletrodoméstico, coisas que aí a gente tem necessidade realmente de ir até uma loja e dividir no cartão de crédito. E aqui é muito fácil de se adquirir de uma vez só. E a senhora falou que isso aqui, infelizmente, chega as pessoas aqui que saíram para fazer a obra e chegam aqui, elas têm que, né, se voltam para essa questão do euro, para essa questão do dinheiro. E conta pra gente, pastora Margarida, como que a senhora fez e o que a senhora sugere para as pessoas poderem realmente chegarem aqui focadas, né? Não sair do propósito do Senhor. Realmente, eu tive muitos problemas, assim, não é problema, eu tive que ter garra, vamos dizer assim, na área financeira, para manter a obra, né? Para manter a obra. E quando eles chegam aqui, eles às vezes arranjam dois trabalhos porque se sentem, querem ganhar mais, né? E esquecem do propósito que fizeram com o Senhor lá no Brasil. Muitos deles, vários deles. E é necessário, eu vejo assim, é necessário primeiro a fé, né? Primeiro crer, e depois confiar e saber que verdadeiramente o Senhor faz e não deixar que o propósito que eles vieram com ele, se desfaleça, se morra. Né? Porque se a gente for nos cafés, se vocês saírem visitando esses cafés, onde fica vários brasileiros, vocês vão encontrar muitos com essas calças chegaram aqui e esfriaram na fé. E é necessário, né, crer e tirar os olhos do material. Né? Tirar os olhos do material. Porque, falar com vocês, você sabe, eu cheguei aqui com 60 anos e o Senhor nunca deixou faltar casa, nunca deixou faltar comida, o Senhor nunca deixou faltar. Nós estamos com essa batalha na obra. Não teve um mês que eu tivesse que ligar para um proprietário e falar assim, esse mês eu não posso pagar na data certa, sabe? O Senhor tem honra. Então, não tirar os olhos do propósito que veio lá no Brasil. Né? A senhora está falando isso, além de aluguel, além, né, dos custos que uma obra tem, a gente acabou de falar aqui da Espanha, é um custo também, a senhora sai todo domingo daqui para a Europa, de Portimão, para ir até a Espanha, para poder fazer, né, a obra do Senhor. Então,
são muitos custos. Às vezes as pessoas pensam assim, a sessão aí é fácil. Mas não é, né, pastora? Não é porque nós, lá na Espanha, além de termos que pagar a renda, luz, água e tudo mais, nós ainda temos um gasto de 60 euros todo final de semana, cada final de semana, que é o gasóleo, né? Então é alta, as despesas são altas. Né? Além da dificuldade também de se movimentar, né? Que, igual a senhora falou, é chuva, é frio, né? A senhora acorda e vai, tem essa dificuldade ainda financeira, então. Sim, mas deixa eu falar para vocês, uma coisa que sempre me impressionou é ver as mulheres, mesmo desse século nosso, que regaçaram as mangas, igual a Inês Peçam, igual a fundadora da Codoglar. Não sabe o nome. Não, a Inês é da Codoglar. A Catacum, que é uma dos Estados Unidos, né? Que fez uma grande obra ali. Então, no mundo, né? Revolucionaram o mundo com o Evangelho. Então, eu falava assim, Senhor, se o Senhor usou-as, né? O Senhor também vai me usar. Né? E vocês que estão vindo do Brasil para cá, que vêm com esse propósito, tem que deixar que o Espírito do Senhor, ou melhor dizer, obedecer à voz de Deus. Está à disposição. Está à disposição. Porque quando a gente coloca a mão no arado, a palavra do Senhor diz que nós não devemos olhar para trás. É um preço a ser pago. Né? Às vezes eu vejo pastores falar assim, a pastora foi muito ousada, a pastora, né, foi a vencedora. Mas Deus e eu sei assim, como eu tive que ser ousada, como que eu tive que crer, como que eu tenho que crer e acreditar mesmo que Deus vai suprir. Eu creio, pastora, que enquanto a gente está trabalhando para o Senhor também trabalha a nosso favor, né? Eu gosto muito de uma frase do pastor Telmo, que ele fala que aonde o Senhor aponta, ele que paga a conta. Então, às vezes, eu acredito que 99% das vezes, aquilo que o Senhor nos ordena fazer, o recurso é ele que providencia. Porque se a gente for olhar os nossos gols, as nossas condições, a gente não tem. É ele que vai providenciando. É verdade, porque se eu olhasse para minhas condições financeiras, eu estava até hoje de braços cruzados sem fazer nada. Com certeza. Então, pastora, para a gente já, né, finalizar, queria ficar aqui um bom tempo, né? São muitas experiências, muitas histórias, que é muito interessante ficar ouvindo, né? Como é bom poder saber que uma mulher saiu lá do Brasil e foi tão usada tanto quanto essas outras, né, que a senhora está falando. Às vezes a gente olha somente para histórias da Bíblia, ou somente para pessoas muito conhecidas e fala assim, mas eu não sou nada. Mas olha o que a pastora Bispa Margarida, né, depois dos seus 60 anos, tem feito para o Senhor. Não que a senhora não fez antes, a senhora deixou uma grande obra lá também, né? Quem conhece o Novo Retiro sabe que o Novo Retiro está lá todo vapor também. Mas que depois dos seus 60 anos deu esse passo de fé tão grande e uma ousadia tão grande que ela está aqui hoje em 2 países. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que ainda em 2025, lá na França também, serão 3 países. Deixa uma mensagem, pastora Margarida, para essas pessoas que estão vindo, ou para algumas pessoas que vão ver, que já estão aqui na Europa, deixa uma mensagem para elas, em nome de Jesus, um passo de fé para elas, assim também, um empurrãozinho de fé. Não, o segredo é crer, né? O segredo é acreditar. E a gente, às vezes, muitas das vezes, nós temos que acreditar em nós próprios. Nós temos que acreditar em nós. É claro que para Deus nos usar, nós temos que acreditar em nós. É uma coisa que eu sempre fiz, acreditei em mim. Né? Eu vejo, né? Eu não tenho grandes faculdades, né? Mas eu sou capaz. Né? O Senhor vai me capacitar, eu sou capaz. Então, o que eu deixo para essas pessoas é o seguinte, né? Acredita em ti. Chega aqui na Europa, temos dificuldades? Temos. Mas acredita em ti, acredita no teu ministério. Né? Acredita, porque isso é que faz a diferença. Né? A gente e nós mesmos. Né? Amém. Amém? Mais alguma pergunta? Mais algum? Pastor, então, para finalizar, eu gostaria que a senhora fizesse uma oração por nós, né? Por mim, pela pastora Júlia. Vai ser uma honra receber essa
oração. E também por quem estamos assistindo, né? Que essas pessoas possam receber um pouquinho do Senhor através da senhora também. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te louvo, Senhor, nesta manhã, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Porque toda honra, Pai, toda glória pertence somente ao Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, aqui junto com as pastoras, Pai, eu quero orar por eles. Pai, que elas também tenham ousadia, determinação e coragem, Senhor amado. Deus de poder colocar o pé no barco e deixar que o Senhor venha. Pai, em nome do Senhor, alcança também todos aqueles, ó Deus, que ouvirem, assistirem, ó amado Deus, essas mensagens. Pai, em nome do Senhor, que esteja alcançado, Senhor amado, aquele que ainda não foi alcançado pelo Senhor, que esteja alcançado. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós recebemos. Amém. Amém. Pastora, eu quero agradecer muito a senhora por essa oportunidade, por ter tirado esse tempo, né, para estar aqui conosco. A gente sabe que o tempo aqui é precioso, ainda mais em dias de muita atividade que está tendo aqui. Muito obrigada, tá bom, por nos receber e por nos contar também. Vou sair daqui, eu e a pastora Júlia saímos daqui inspiradas. E gostaria também de agradecer a pastora Júlia por ter aceito esse convite de estar aqui comigo. Muito obrigada. Quero dizer para você que está aí nos assistindo que você possa também ser impactado por essa mensagem, que você seja tão ousado quanto a pastora Margarida. Se você tiver um chamado do Senhor, confie no seu chamado. Vá além, porque assim que você colocar o primeiro passo no seu chamado, o Senhor, agora a pastora Júlia falou, o Senhor aponta e Ele faz o restante que terá que ser feito. Muito obrigada por assistir mais esse episódio. Fique ligado, porque vem mais por aí. Amém? Amém. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui, né, até o final. E continue orando, gente. Ore por essa mulher, porque eu sei que ela vai fazer muito mais aqui na Europa. E ore também, né, pela missão aqui de Portimão e da Espanha. E em nome de Jesus, em breve, né, da França, né? Em nome de Jesus. Amém.